Bem-vindo aqui à aula 7 do curso Mude Suas Crenças Limitantes. Hoje eu vou falar um pouco sobre a bolha das crenças, né? Até que ponto a gente fica tão fechados nas nossas próprias crenças e nos grupos de pessoas que acreditam e que defendem as mesmas ideias que nós, e até que ponto isso leva a gente a ficar muito limitado na nossa vida. E eu gosto muito dessa imagem que eu deixei aqui no primeiro slide, porque traz uma ideia um pouco de redes sociais, de mídias sociais, e a gente tem visto isso cada vez mais, né, no Facebook, no Twitter e em outras mídias sociais. Quer dizer, esses debates sobre qualquer assunto, mas eu acho que no Brasil e no mundo todo hoje em dia um assunto muito quente é política, né? Fazem com que a gente fique, de uma certa maneira, cada vez mais na nossa própria bolha, porque como a gente não tem aprendido a dialogar, é muito um fla-flu, né? Aquela defesa do Flamengo, do Fluminense, quer dizer, aquela coisa quase que uma torcida de futebol muito mais emocional do que racional. A gente muitas vezes acaba bloqueando pessoas que pensam diferente da gente, desfazendo amizades, perdendo contato e ficando cercado de gente que tem a mesma opinião que nós, né? Então a gente tem que prestar muita atenção para isso. Eu quero sair um pouco fora da política brasileira, eu vou falar um pouquinho aqui de política internacional. Foram dois eventos importantes que aconteceram nos Estados Unidos e em países nos quais os Estados Unidos decidiu intervir, né? O primeiro, a imagem esquerda aqui, é uma imagem sobre uma cerimônia militar que aconteceu no Iraque, né? E para quem vai lembrar aí, os Estados Unidos decidiu invadir o Iraque no início de 2003 com aquela ideia de que o Saddam Hussein estava produzindo armas de destruição em massa. E que isso teria um efeito terrível para a geopolítica do Oriente Médio e até para a geopolítica mundial, porque o Saddam Hussein poderia decidir usar essas armas de destruição em massa contra o seu próprio povo ou até mesmo contra países ali da região. Então, na época, o George Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, usou esse racional para falar: gente, esse cara é maluco e a gente tem que intervir para que ele acabe com esse programa de produção de armas de destruição em massa, né? Bom, ok. Então esse foi um evento. O outro evento é um evento um pouco mais anterior, que foi a guerra da Bósnia. A guerra da Bósnia que aconteceu ali no final dos anos 90 na Europa, a partir do fim da Iugoslávia. A Iugoslávia era um país que unificava todas essas províncias que hoje se tornaram países, né, como é o caso da Croácia, da Bósnia, da própria Sérvia, né, de Kosovo também. Quando acabou a Guerra Fria, a Iugoslávia, com a morte ali do comandante Tito, que era o ditador ali da região, esses países começaram a se separar e houve uma guerra ali, né? E os Estados Unidos decidiu intervir. Isso foi em 96, 97. O presidente dos Estados Unidos era o Bill Clinton, então um democrata, né? Então a grande questão, gente, eu queria aqui ter essa visão e compartilhar com vocês, é que as pessoas reagiram, os americanos reagiram a esses eventos não pensando e refletindo exatamente de uma maneira assim muito, digamos assim, aberta sobre esses acontecimentos. As pessoas reagiram de acordo com as suas crenças partidárias, tá? Isso que eu estou dizendo para vocês foi a partir de um estudo realizado que olhou para esses dois fatos, tá? E avaliou a reação das pessoas, como é que as pessoas reagiriam para o evento do Iraque, se elas forem democratas ou republicanas, lembrando que o George Bush era um presidente republicano, e como é que as pessoas reagiram ao evento da Guerra da Bósnia, também pelas suas convicções partidárias, né? E isso tem tudo a ver com o tema de hoje, da aula de hoje, que é o tema da bolha das crenças, né? Quer dizer, a gente, é, quando chega ali, e o que eu falei nas aulas anteriores, a partir dessa teoria
de que a gente vai criando as nossas crenças a partir de uma realidade, que a gente capta já uma parte dessa realidade. A gente nunca tem como captar a realidade completa. A gente sempre vai captar uma parte da realidade a partir das nossas experiências. E aí você tem uma outra limitação que é o nosso nível de atenção. O nosso nível de atenção também é bem específico, ele só capta algo específico da realidade, né? A partir daí a gente cria as nossas teorias, os nossos julgamentos, as nossas crenças. E a gente começa a viver na bolha das crenças, ou seja, né, eu tenho as minhas crenças políticas e eu começo a achar que todo mundo que pensa diferente de mim está errado, né? E que a única maneira de explicar aquele determinado evento é segundo as minhas crenças, né? E isso é muito perigoso, como a gente viu ali no caso da leitura desses acontecimentos políticos, como no caso do Brasil e do fenômeno mundial que a gente está vendo, que esse nível de animosidade, de violência nas redes sociais, em que as pessoas não sabem mais dialogar, as pessoas só estão se agredindo por acontecimentos relacionados ao mundo da política, né? Ou até mesmo outros assuntos. Tudo hoje vira radicalismo, né? Então, para trazer para vocês aqui o exemplo, né? Amamentação. Saindo da política aqui, amamentação. A amamentação, até que ponto a mulher deve dar o peito para a criança, até quanto tempo, a amamentação deve ser por livre demanda ou deve ter um horário definido, né? Gente, se vocês entrarem em grupos aí da internet, vocês vão ver pessoas se degladiando ao redor desse tema, né? Porque tem a ver muito com isso, quer dizer, a crença, até que ponto a gente vive numa bolha de crenças, né? E até que ponto a gente está se fechando cada vez mais nessa bolha e não está aprendendo a dialogar e a olhar para o outro de uma maneira um pouco mais de compaixão e de entendimento que a gente pode aprender algumas coisas, né? Então, o grande risco da gente viver numa bolha de crenças é que a gente começa a se desconectar da realidade, né? E isso acontece com todo mundo, acontece com os indivíduos, acontece com as empresas, acontece com os governos, né? Basta a gente ver aí quantos governos não foram criados a partir de ideais maravilhosos, altruístas e tudo mais, e depois de tempos ali aqueles governos se transformam em ditaduras sanguinárias, né? Porque a administração daqueles governos começa a viver um processo de é, realmente uma bolha. Você se desconecta da realidade, né? É o caso do que está acontecendo ali na Venezuela, infelizmente, né? Mas para trazer para o ambiente empresarial, porque como eu falei, isso tudo aqui afeta tanto o ambiente político quanto empresarial, quanto o nosso ambiente individual, o nosso aspecto de desenvolvimento humano, a gente pode falar um pouquinho aqui do caso da Nokia, né, gente? O case da Nokia, porque a Nokia, eu acho que muitos de vocês aqui tiveram esse celular nos anos 90 ali, início dos anos 2000, né? Que era um celular muito bacana, eu mesmo tive já dois ou três desse. Naquela época, gente, a Nokia tinha 40% de market share, tá? No mundo. Então ela era líder disparada de telefones celulares, né? E vários executivos da Nokia foram perguntados sobre qual seria a visão deles em relação ao lançamento do iPhone 1, que foi lançado em 2007, tá? Para quem lembra aí, olha a carinha dele aí, né, do iPhone 1. E esses executivos reagiram dizendo, não, primeiro que a Apple não tem tradição nenhuma no mercado de celulares, tá? Segundo que o nosso celular é ótimo, o nosso produto é confiável, está muito à frente dos concorrentes. Então a gente acredita firmemente que esse lançamento da Apple não vai trazer maiores mudanças no mercado. Olha o que aconteceu, pessoal. A Nokia ficou hoje com 1% de participação de mercado, tá? E o iPhone, a variação é grande de país para país, mas aqui nos Estados Unidos eles têm cerca de 50% de market share, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como volta para a questão das crenças, né? A bolha das crenças e o quanto que a gente fica fechado ao redor disso. E as empresas erram muito porque as empresas querem muitas vezes fazer reestruturações, fazer programas de motivação, gestão de pessoas. Olha, a gente tem que
desenvolver determinado departamento e tudo mais. Tudo isso faz parte do jogo corporativo, mas se você não mexer na base, que é a cultura da organização e as crenças da organização, que nesse caso são ali o somatório das crenças dos indivíduos, né, dos funcionários, se você não entrar nesse nível das crenças, é, e a gente tem aprendido muito isso ao longo do curso, o quanto que as nossas crenças podem ser despertadoras do nosso potencial, mas também podem ser crenças que limitam o nosso potencial. Se você não entrar nesse nível das crenças, vai ficar muito difícil você fazer uma transformação verdadeira e duradoura numa organização ou num país, né? Ou numa família, enfim. Então, essa é a grande essência do nosso curso aqui. É a gente entender mais as nossas crenças para saber até que ponto a gente pode realmente fazer mudanças estruturais, né? E quero deixar um exercício para vocês aqui, já que a gente falou tanto de redes sociais, de Facebook, de Twitter, tem também o Instagram aí que está muito forte. O meu pedido para vocês aqui, exercícios, tá? Vamos manter as pessoas que pensam diferente da gente nas nossas redes sociais. Mantenham essas pessoas lá no seu timeline. Preste atenção no que essas pessoas estão dizendo, né? Tente entender as motivações, por que as pessoas estão falando aquilo, qual que é a realidade de vida dessas pessoas, quais são as experiências que essas pessoas viveram, né? E veja o que você consegue aprender. Até que ponto você consegue aprender, até que ponto você consegue mudar ou até mesmo expandir suas crenças, né? E depois desse momento você até pode tentar estabelecer algum tipo de diálogo com essas pessoas, né? Eu sei que é difícil, mas é importante. A gente precisa caminhar nessa direção para que a gente possa construir não só um Brasil melhor, mas um mundo melhor, né? Do macro ao micro, a gente precisa de cada vez mais diálogo, tá? Isso vale para nossa família, isso vale para nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso país e para o mundo inteiro. Então esse é o grande convite que eu faço para vocês aqui, através do nosso trabalho aqui no Pessoas e Talentos, tá? Visitem o nosso site, se inscrevam no nosso canal aí no YouTube, que a gente está expandindo cada vez mais os vídeos, né? E curtam a nossa página também no Facebook, tá? Mantenha um contato aí, escreva aqui para mim para que a gente possa expandir cada vez mais esse diálogo. Um grande abraço.